Muitas vezes na nossa vida, nós temos, eu diria, uma falsa expectativa de que está tudo muito bem. Por que eu falo isso com vocês? Porque ao ler a Bíblia, eu vejo grandes servos de Deus sempre melhorando. Sempre melhorando. E é muito curioso que a nossa avaliação ela é muito falha. Pode ver, a gente avalia uma pessoa por aquilo que nós achamos, pela forma que nós notamos. E a pergunta que fica para mim e para nós é: o que eu penso é bom, é importante, mas o melhor de tudo é o que Deus pensa ao nosso respeito. É o que Deus acha de nós. Por que eu estou falando isso? Quando Pedro, apóstolo, começou a seguir a Jesus, logo no início, Jesus fez um milagre e Pedro se joga aos pés de Jesus e diz: retira-te de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. A impressão que Pedro teve ali no começo da caminhada foi: Jesus, não vai dar certo eu te seguir. Não vai. Não vou conseguir. O Senhor tem autoridade sobre tudo. O Senhor faz uma pesca incrível. Eu sou muito falho. O Senhor me chama para eu te seguir e olha o que eu sou. E naquele momento, logo no início do ministério de Jesus, Jesus não disse para Pedro: é verdade, Pedro, não vai dar certo não, você é muito falho. Por quê? Porque Deus nos vê de uma forma diferente. Deus nos vê não só agora, mas Deus nos vê lá na frente. E Pedro então continua seguindo Jesus, continua tendo êxito, crescimento, erros e acertos, muito mais acertos do que erro. E aí chega o grande dia, que é o dia que Jesus está prestes a morrer, prestes a partir. Jesus diz ali para os apóstolos: olha, eu irei morrer. E Pedro diz: não, o senhor não vai morrer de jeito nenhum, o senhor vai ficar aqui. Ele já estava até querendo corrigir o mestre. Olha que mudança, né? No começo: Senhor, retira-te, que eu sou pecador. Depois: não, o senhor não vai morrer, não vou deixar. Jesus repreende Pedro. Até diz uma palavra dura, tinha acabado de dar um grande elogio a Pedro, e agora fala: reta-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Não é que Pedro estava possuído do diabo, mas Pedro ali estava falando palavras que eram interessantes ao diabo. Então o pensamento de Pedro não era o pensamento de Deus. E aí Pedro ouve o mestre, aceita a repreensão, e Jesus vai para a sua última semana, morre, como sabemos, e Pedro se enclausura com os apóstolos. Passam-se alguns dias, Jesus aparece, e aí a história é reescrita. O mesmo Pedro, o Pedro que outrora tinha dito: retira-te, depois quer corrigir o mestre, depois tem medo, e depois recebe o Espírito Santo e reescreve a história. É esse Pedro que é parecido comigo e com você. Perceba, avaliando Pedro não errou no primeiro momento quando ele disse: retira-te, Senhor. Mas graças a Deus que Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistirá de você. Amém, meu irmão? Ele tem paciência com todos nós. Agora, é preciso seguirmos as pisadas de Pedro. Mais acertarmos do que errarmos. E se falarmos besteira, que aceitemos a repreensão do Senhor. Se tivermos medo, que recebamos a unção do Senhor para fazer a obra. E assim, no Senhor e seguindo ao Senhor, a gente vai sendo aprimorado. Por que eu estou fazendo essa introdução antes da leitura desse texto? Eu estou usando Pedro, porque o exemplo de Pedro é o exemplo nosso. Eu me lembro que eu me converti aos 17 anos, aos 19 eu já estava no seminário, e aos 20 anos eu passei por um momento muito difícil. Muito difícil. Um dado momento, depois de alguns anos já servindo ao Senhor, ter sido usado por Deus, ter visto Deus agir por meu intermédio, usando a minha vida, sentindo a presença do Senhor, um certo momento eu falei assim: não tem problema eu brincar aqui nesse pecadinho. E de repente um pecadinho que eu comecei a flertar com ele, o negócio foi crescendo, foi abrindo, irmãos, eu diria, marcou muito para mim, porque eu já estava no seminário.
E eu me lembro que foi um ano muito difícil para mim, um ano de muitas dores. Não me desviei totalmente, mas sabe aquelas coisas que você já não fazia mais, que você volta a fazer? Certas coisas que você rompia com muita facilidade, agora já estava muito difícil para romper. Por quê? Porque eu fui brincar com algumas coisas que eu não podia ter brincado. Sabe aquela falsa presunção de que eu consigo vencer? E aí me veio a queda. Foi um ano, e eu não digo um ano completo, mas foram meses terríveis, com deslizes dos mais variados. Isso tudo foi arrancando a presença de Deus na minha vida, foi arrancando a alegria da salvação, foi arrancando o meu vigor, foi arrancando, sabe, o ímpeto de tudo aquilo que eu vinha desfrutando intensamente nos últimos anos. Foram 3 anos intensos, de experiência sobre experiência, e de repente as coisas foram mudando. Fraquezas, desânimos, friezas, indiferenças. Foi o meu pior ano da minha vida. Por quê? Por causa do seminário, por causa da igreja? Também, mas principalmente porque eu estava perdendo o meu melhor, que era a comunhão com o Eterno. E eu jamais me esquecerei daquele ano, jamais. Mas Deus mudou a minha história. Deus sempre muda a nossa história. Amém, meus irmãos? Deus colocou uma pessoa para trazer uma mensagem da parte de Deus para mim. Talvez ele não sabia disso, mas eu não tive dúvida que Deus enviou ele para falar comigo, em uma manhã de sábado. E ali foi um divisor de águas da minha vida, para eu retomar aonde eu tinha caído. E eu louvo a Deus por aquela manhã inesquecível. E eu quero falar agora sobre uma história também que um profeta registra uma dura verdade do povo de Deus. Porque essa verdade do povo de Deus, ela acontece até hoje. Aconteceu na minha vida, acontece com uma igreja, acontece com uma cidade ou com um país. Por quê? Porque é uma verdade de Deus. Então eu quero ler agora com vocês o segundo livro de Reis, capítulo de número 17. Eu sei que é uma leitura um pouco longa, mas é uma leitura que vai valer a pena para a gente extrair aqui algumas lições da parte do Senhor. O profeta Jeremias que está escrevendo essa história. O profeta Jeremias que está registrando esse momento. Então, segundo livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmanaser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Halá, em Gozã, do rio Habor e nas cidades dos Medos. Versículo 7. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sobre o poder de Faraó, rei do Egito.
eles prestaram culto a outros deuses. Deixa eu dar uma pausa aqui, uma breve pausa. Jeremias está escrevendo a história dos reis, está agora colocando um povo que é o povo da tribo do norte, o povo de Samaria, que são as 10 tribos de Israel. Ele está colocando agora um ponto final naquela história. Guarde isso, é um ponto final. Deus estava dando um ponto final para a história do rei de Israel e para todo o reino do norte, com capital em Samaria. Quem eram eles? Eram um povo de Deus. Faziam parte da história de Abraão, da história de Davi, da história dos vencedores. Mas Deus tinha se cansado deles. E Deus então aqui estava dando literalmente um ponto final nessa história, nesse episódio, estava dizendo: chega, vocês me cansaram. Talvez você diga assim: pastor, mas Deus se cansa com muita facilidade? O que você acha? Deus se cansa assim com tanta facilidade? Não, meus irmãos, Deus é misericordioso. Olha a nossa vida, olha a nossa história. Mas existem pessoas, existem famílias, existem cidades, nações e países que Deus diz: chega. E quando Deus diz chega, está tudo acabado. E aqui Deus estava dando um ponto final. Estava permitindo com que a Assíria, o Império Assírio, que se tornou uma potência mundial naqueles dias, sitiasse, ou seja, colocasse o exército ao redor de Samaria e depois de alguns anos conquistasse. Essa tragédia acontece no ano de 722 a.C. É uma data trágica, onde tudo que eles tinham construído chegou ao fim. E agora toda aquela região foi levada para a Síria. E outros povos vieram morar na terra do povo de Deus. Foi terrível. Mas para que isso tivesse acontecido, eles passaram quase 300, vamos dizer assim, irmãos, vamos pôr assim uma média de 200 anos, pecando compulsivamente. Sabe aquela ideia, uma família peca, outra peca, e outro peca aí, e ao invés de darem um final, eles não dão um final, eles continuam? Pois é, foi isso que aconteceu. Essa é uma síntese. E aqui então, nós estaremos agora continuando a leitura. Eu estou só gastando esse momento para explicar isso para vocês, porque o título da minha mensagem é o perigo do pecado. O perigo do pecado. E eu não quero aqui fazer juízo de valor dizendo o que é pecado, porque todos nós sabemos o que é pecado, de uma forma ou de outra. Uma criança passa a ter consciência, ela já sabe que cometer uma maldade com um amiguinho é pecado. Desobedecer o pai é um pecado. Eu não quero entrar aqui nos meandros ou nos detalhes do que é pecado, porque, irmãos, sabe aquela ideia? Você está com a roupa adequada? Tá. Ah, você não está, então é pecado? Não, isso é besteira. Pecado é muito mais algo interior do que exterior. Podem ver que a religião molda-nos exteriormente. Mas eu posso ter um coração repleto de pecado e estar com uma roupagem religiosa. Mas eu posso viver uma vida, eu diria, comum, mas o meu coração ser totalmente consagrado a Deus. Amém, irmãos? E é esse o grande milagre que Deus quer realizar em nós, é nos transformar de dentro para fora. Amém? Então, quero continuar a leitura. Vamos ler novamente o versículo de número 7 em diante. Voltando à leitura. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus.
em todas as suas cidades, desde as torres da sentinela até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras. Guarde a primeira parte do versículo 9. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Pecado é isso. Pecado não é só quando alguém te aponta um erro. Pecado é aquilo que a gente faz dentro do nosso coração e a gente sabe que está fazendo, mas já que ninguém está vendo, então eu continuo fazendo. Para Deus isso já é pecado. O fato da denúncia de Jeremias aqui ter falado sobre ídolos é porque, de fato, o pecado ele é inflacionário, irmãos. O pecado é uma coisa muito inflacionária. Quando nós pecamos no coração, e nós nutrimos esse pecado no nosso coração, o próximo passo é continuar pecando. E aí nós continuamos fazendo o que com esse pecado? Nós continuamos ampliando esse pecado. O pecado ele é inflacionário. Durante esses dias, dando uma aula no seminário, eu fiz a seguinte citação em uma das aulas. Eu disse assim, olha só que interessante, que o pecado, ele é de fato muito inflacionário. E se nós não rompermos o pecado de cara e falarmos, chega, e dermos um golpe nele no nosso coração, ele continua crescendo como uma erva daninha e ele vai aflorando, ao ponto em que esse pecado vai dominando todo o nosso coração e os nossos comportamentos, ao ponto do quê? Ao ponto de mais cedo ou mais tarde nós cairmos no abismo que abriu debaixo dos nossos pés. Porque é assim. Quando nós queremos ser libertos dele, nós precisamos tomar uma decisão. Eu não quero isso mais para a minha vida. E essa decisão, ela é no coração. E a frase que eu dizia era essa. O pecado é inflacionário e avassalador. Ou destruímos de vez as paredes laterais desse abismo, ou mais cedo ou mais tarde, esse abismo vai aumentando, as paredes vão sendo danificadas, e quando cairmos em si será tarde demais, porque seremos tragados definitivamente para dentro desse abismo. Ele é inflacionário, irmãos, é inflacionário, é uma coisa terrível. Por isso que Deus, na sua palavra, do começo ao final, vai falar para nós, cuidado com o pecado. Fuja do pecado. E aqui essa leitura, eu sei que ela é longa, mas ela é instrutiva, e eu quero continuar a leitura. Agora, versículo 10. O que eles fizeram? Eles ergueram colunas sagradas, postes sagrados, em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altos idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá, por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhe entreguei por meio de meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus, rejeitaram seus decretos, a aliança que eles tinham feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Acera. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Dá uma pausa aqui.
Percebam que Deus começa falando do pecado e depois ele aponta para os ídolos e depois ele detalha que tipo de pecados. Ao ponto, lembra que eu falei? O pecado é inflacionário, irmãos. Ele é inflacionário. Ele começa dentro do nosso coração, ele expande para a nossa mente, para os nossos sentidos. Quando vai ver, se torna os nossos comportamentos e de repente, quando vamos ver, aquilo que outrora não fazíamos, agora passamos a fazer. Ele é inflacionário. E uma pessoa faz, uma família faz, duas famílias, e quando vai ver, uma nação fazendo. E aqui, Deus chega ao ponto de dizer, vocês começaram pecando, foram para os ídolos, levantaram postes ídolos, e agora chegaram ao ponto de fazer sacrifício dos seus próprios filhos. E Deus levantando profetas e dizendo, não façam, e o povo de Deus fazendo. Cuidado com o pecado, meu irmão. O pecado, ele é inflacionário, ele é terrível e ele é a razão pela qual muitas vezes podemos sofrer. E o texto diz que Deus ficou irado, Deus ficou indignado e o povo tranquilo. Continuando, versículo 18. Então o Senhor indignou-se contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Aqui Deus estava falando, olha, caiu a tribo do norte. Judá ainda não caiu, mas eles estão pecando e vão cair. Percebam, irmãos, como Deus, ele não tem prazer em nos sentenciar, Ele não tem prazer em nos condenar, Deus não tem prazer de condenar as pessoas, as nações. Mas Ele o fará, se as pessoas não se voltarem para Ele e não pararem de pecar contra Ele. Amém, meus irmãos? E aqui Deus estava dizendo, inclusive, isso sobre Judá. Versículo de número 20. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, e os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e os levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido, por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Deixa eu dar mais uma pausa aqui. Enquanto Jeremias escrevia esse texto, enquanto ele registrava essa história, ele estava dizendo, Deus castigou, e o povo de Deus, a herança de Deus, que era para estar aqui, está lá na Síria. Lá na Síria. Foi arrancado. Por quê? Porque pecou. E ele estava agora dizendo para quem essas palavras? Ele estava dizendo para o povo de Judá. Povo de Judá, o que vocês estão escolhendo fazer? A vontade do Senhor ou o pecado? Percebam, irmãos, como Deus é misericordioso. Como Deus é bondoso. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Mas nós precisamos acordar sobre essa questão. Nós precisamos cair em si sobre isso. Porque muitas vezes na nossa vida a gente está vivendo em fraquezas, em desânimos, em friezas, em indiferenças, dias sem Deus, e estamos confortáveis. Eu quero te dizer, meu irmão, tenha temor, que nessa noite Deus resgate na sua vida, na sua alma, temor. Amém, irmãos? Continuando a leitura, versículo 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Ou seja, o lugar do povo de Deus e a capital do povo de Deus agora vieram outras nações. E o povo de Deus foi viver agora como exilado em uma outra terra distante. É aqui que nascem os samaritanos.
Sabe aqueles samaritanos que Jesus faz a parábola e conta a história do bom samaritano, aquelas passagens que falam sobre o bom samaritano, a mulher samaritana, porque os judeus odiavam os samaritanos. Aqui nasce o povo samaritano de fato, essa mistura perdida. E eles não nascem por acaso, não é porque Deus olhou para ele, Deus olha para alguém com indignação. Irmãos, guarde isso no seu coração, Deus nos abençoa o tempo todo. Deus, Ele tem prazer de nos abençoar o tempo todo. Se em algum momento Ele nos sentencia, é porque a gente escolhe viver no pecado. E isso que eu quero te destacar aqui, irmãos, nos dias de Israel aqui, eles viviam com muita prosperidade, tinham muitos bens, muita riqueza. Irmão, não olhe para essas coisas como algo que você possa colocar a tua alma. A tua alma você tem que colocar nas mãos do Nazareno, somente dele. Porque estando com ele você está seguro para sempre. Depois vocês acabam de ler todo esse texto, eu quero agora só ler os últimos versículos. Versículo de número 38 em diante. Vamos ler agora versículo de número 38 em diante. Não esqueçam a aliança que eu fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus, e Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando estes povos adoravam o Senhor, também prestavam cultos aos seus ídolos. Até hoje, os seus filhos e os seus netos continuavam a fazer o que os seus antepassados faziam. Jeremias está escrevendo, olha, era para eles mudarem a história, eles não mudaram. A história a gente pode mudar, não na força do nosso braço, mas pedindo auxílio para Deus. Eu gostaria que você lesse com mais detalhes esse capítulo em casa depois. Por que eu li esse capítulo? Em primeiro lugar, para mostrar que o pecado é perigoso, irmão. O pecado é perigoso. Eu sei que as pessoas não gostam de falar sobre isso. Para as pessoas, elas rotularam o pecado como algo feio. Podem ver que hoje, muitas vezes, quando alguém vai se aconselhar com um pastor, ou vem pedir uma ajuda, ele fala, sabe pastor, eu estou tendo um problema. A pessoa não gosta de apresentar o seu erro como um pecado. Parece que é uma agressão. Isso é algo que a nossa cultura tem tentado introjetar na cabeça das pessoas, que é para nos hostilizar contra Deus, porque chamar de pecado problema é bonito. Problema tem o carro que quebra, problema tem o computador que danifica. Nós podemos ter problemas na vida, não fizemos uma conta direito, gastamos um pouco a mais, isso é um problema financeiro. Pecado é outra coisa. Pecado é quando sabemos que Deus não quer algo e fazemos. Isso é pecado, não é problema. Em primeiro lugar, quais são os perigos do pecado, amados? O pecado nos deixa cego. O pecado nos deixa cego. Não enxergamos mais Deus ao nosso lado. Enxergamos apenas a maldade das pessoas. Dizemos que o diabo está na pessoa, que o diabo não existe. Ficamos cegos. Ficamos cegos com relação a Deus. Os sinais de Deus estão evidentes, mais próximo de nós estamos cegos. Jesus está vindo buscar o seu povo, o anticristo está se levantando, o mundo está acabando e a gente está cego. Ora cego nos palácios, ora cego na sabedoria e ora cego espiritualmente mesmo, porque a gente não vê um palmo à frente do nosso nariz. O pecado nos cega. O pecado cegou Israel, a tribo do norte. Durante 200 anos foram cegos conduzindo cegos e foi se tornando inflacionário. E já que muitos investiram no pecado, colheram o fruto do pecado. Assim, quando você investe numa ação boa, você colhe os resultados da valorização daquela ação, você tem os dividendos, você tem as bonificações, você tem os juros sobre capital e a valorização daquela empresa. O pecado é a mesma coisa, ele é inflacionário. E ele não muda porque você acha que eu não quero mais. Não, você está nele, ele é inflacionário. É um abismo que vai se abrindo debaixo dos nossos pés. A madeira vai ficando com o cupim, tudo vai se deteriorando até o dia da queda. Ficamos cegos.
Segundo lugar, ficamos surdos. Por quê? Porque ele nos deixa surdos, nos deixa insensível. Alguém fala conosco, nós dizemos, é besteira. Alguém diz algo e nós falamos, não, eu não quero saber. Deus está ecoando a sua voz por meio da natureza, por meio dos fatos, e a gente está falando, não, nada disso vai acontecer. Escutamos, mas não ouvimos, ou seja, estamos surdos. O pecado nos deixa surdos. O pecado nos faz nos tornar mudos também. Como assim, pastor? Já não adoramos mais o eterno. Já não oramos mais para o eterno. A nossa boca só serve agora para outras coisas. Para as coisas dessa vida, para praguejar, para dizer palavras torpes. Mas agora já não é mais usada exclusivamente a nossa voz ou boca para adorar a Deus. Ou seja, olha, os nossos sentidos vão sendo mudados. Perdemos a visão, perdemos a audição e perdemos as palavras. O que mais, pastor? O pecado nos deixa indiferente, ficamos insensíveis com o sofrimento alheio, com os problemas, com os pecados dos outros, ou com a santidade de alguém que nos embeleza, ou que faz com que coisas boas ou as virtudes da vida se destaquem. O pecado é isso, ele tem esse poder, irmãos. Ele tem esse poder de nos deixar indiferentes, apáticos. Está acontecendo um grande avivamento, a gente olha com ironia, é mesmo? Já vi isso no passado. A gente fica indiferente. O que é essa indiferença latente, esse cinismo crônico? É o pecado. O que mais, pastor? Nós nos tornamos pessoas insensíveis a tudo, inclusive ao próximo. Na semelhança do bom samaritano que passou por ele um sacerdote, passou por ele, ou melhor, daquela pessoa que sofreu e que foi socorrida pelo bom samaritano. Passou por ele um sacerdote, passou por ele um levita, mas um bom samaritano viu alguém ali na margem sofrendo, foi lá e socorreu e levou para cuidar. Porque o pecado nos deixa insensíveis. Eu ganho alguma coisa com isso? Eu como na casa de alguém? Eu gosto da pessoa. Se eu não como na casa da pessoa, eu não gosto dela. Se ela me tocou de casa, eu deixei de gostar. Meu pai me chamou a atenção, não tenho mais pai. Pastor me corrigiu, não tenho mais pastor. A igreja cobra muito, não tenho mais igreja. Se torna insensível. Percebam, irmãos, o perigo do pecado. Israel, Deus estava levantando profetas. Israel continuou pecando e pecando e pecando. E quais foram os resultados, irmãos? O resultado não foi outro senão o quê? Acabaram todos sofrendo. Todos foram entregues à sua própria sorte. Guarde isso. Uma hora eu quero falar com mais detalhes sobre isso. Quando nós escolhemos viver no pecado, nós vivemos debaixo do espírito do erro. Deus, Ele diz assim para nós: você quer isso para a sua vida, filho? Tá bom. Segue a sua vida. Conduza a sua vida como você bem desejar. Agora eu não estou mais com você. Meus irmãos, parece muito bom e independência, não, isso é trágico, porque agora o Eterno não está mais cuidando de você. O que nós estamos vivendo na nossa nação, para mim, é o espírito do erro. O erro vira certo, o certo vira errado, as pessoas são más, cruéis, valorizam os criminosos, valorizam o erro, valorizam as coisas mais nojentas, enquanto as virtudes são para os bobinhos. Espírito do erro. Só que tem um problema, irmãos. No espírito do erro, quem trabalha é o grande ser que atua no erro, que é o próprio Satanás. Essa é a área de atuação. Porque Deus já não está mais. E é por essa razão que vem aqui a grande condenação. Então, amados, eu li aqui esse texto com vocês e quero agora orar com vocês. Por isso que eu falei que eu quero orar no final. Quero orar por nós, pela nossa casa, quero orar pela nossa nação. Quero orar pedindo: Deus, abre os meus olhos. Coloca em mim temor. Temor. Se muitos estão ignorando esse assunto, acham que isso é um assunto ridículo, joia, viva a sua vida. Para mim isso não é assunto de pessoas topeiras, para mim isso é um assunto relevante. Lembra? Na minha abertura eu comentei sobre aquele segundo ano do seminário. Pois é, tínhamos uma aula no seminário, a primeira aula às 8 da manhã aos sábados.
professora Hélia Tonini convidou um pastor de Brasília, pastor Vilarindo. E quando ele entrou na sala, ele começou a nos ensinar. Deus usou a vida dele, irmãos. Parecia que não tinha ninguém mais na sala. Só tinha eu e ele. Foi como se Deus ficasse ali me quebrando e moindo por cada palavra. Eu chorei aquela aula do começo ao fim, depois ele pregou no culto, eu chorei o culto todo. Um choro de arrependimento, de pesar. Como eu disse para vocês, eu não estava desviado inteiro, mas o meu coração estava começando a pegar atalhos. Pecadinho aqui, algo aqui que eu já venci no passado, eu venço de novo. Meus irmãos, se eu tinha vencido na força do Senhor, foi na força do Senhor. O que Deus me ensinou naquele período? Não seja besta, meu filho, eu que te livrei. Eu que te livrei dos vícios, eu que te livrei do pecado. Agora eu te conduzi com a minha presença. A vitória não é tua, é minha na tua vida. E quando eu comecei a achar que a vitória era em mim mesmo, foi quando eu comecei a cair. E o texto que aquele pastor deixou naquele dia ao meu coração foi Josué 3,5. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Naquela manhã, irmãos, eu estava quase que a um passo de parar com tudo na minha vida, parar com o seminário, porque dentro de mim eu falo: o que eu estou fazendo aqui no seminário? Não está tendo sentido, vou fazer a obra de Deus sujo. Mas naquele dia, naquela manhã, Deus enviou o pastor Vilarindo para poder ser uma esperança ao meu coração. Foi como se eu dissesse: chega, a partir de hoje eu vou reescrever de novo, com o auxílio do Senhor, a minha história, e não vou olhar mais para o lado, muito menos para trás. E se eu vencer em alguma coisa, eu glorificarei a Deus, e não vou achar que as virtudes são minhas. E ali fiz uma oração, por isso que eu chorei tanto, e eu quero que você repense sobre isso. E eu queria concluir dando esse meu testemunho e fazendo essa citação de Josué 3,5. Santifique-se hoje. Como assim, pastor? É uma decisão que você toma no coração agora, dizendo: sim, Deus, eu vou fazer a tua vontade, eu não vou olhar para mim, eu não vou olhar para as coisas erradas, eu vou me fixar no Senhor, eu vou lutar contra o mal, eu vou vencer, porque o Senhor vai vencer por mim, para a glória do teu nome, e o pecado eu não vou querer mais saber, e aonde eu enxergar que tem algo de errado, eu vou dizer: chega, basta, em qualquer área da minha vida. E foi assim que aquela obra maligna caiu por terra da minha vida. Que aquela cadeia que estava sutilmente me envolvendo como uma teia de aranhas. Sabe, amados, muitas vezes o diabo faz isso conosco. É uma teinha de aranha, que você fala: só uma teinha, eu quebro. Mas é uma, quando viram 10 teias, você já não consegue mais quebrar. E aí se torna muito mais difícil, mas nessa noite o Senhor te chama a você tomar uma posição diante dEle, porque o pecado é perigoso, mas a santidade é maravilhosa. Amém, meus irmãos? Busque a Deus, tome uma decisão, e isso é fé. Pode ver que o texto de Josué 3,5 dá uma máxima do quê? É hoje, é uma decisão que você toma agora, e amanhã quem vai fazer a maravilha é o Senhor na tua vida. Amém? Porque você não vai olhar para você, nem para a tua sabedoria. Você vai olhar para o eterno, que pode fazer todas as coisas na tua vida. E eu deixo essa palavra ao seu coração, porque o desejo de Deus é nos abençoar, é nos prosperar e é nos fazer viver uma vida realmente maravilhosa. Porque Deus tem planos bons para nós, planos de nos prosperar e de nos dar uma vida regada de paz e de tranquilidade. E nele, na pessoa dele, desfrutamos de tudo isso. Amém, irmãos? Eu quero orar com vocês. Vamos orar agora, então? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa mensagem. Muito obrigado por esse ensino. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão decisivo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor usou o profeta Jeremias para deixar essa história para nós. E, ó Deus, eu te peço, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Livra-nos de todo erro, de todo pecado e
E eu também intercedo agora, Senhor, pela nossa igreja, por cada família, por cada irmão que ora aqui conosco. Perdoa-nos, Pai. Onde quer que esse culto esteja chegando ou chegará, contempla essa pessoa que também está orando agora diante do Senhor e está refazendo as suas alianças, ou quem sabe está entregando a sua vida ao Senhor. Ó Deus bendito, eu te peço, muda a história dessas almas para a honra, glória e louvor do teu nome. Assim como o Senhor foi com Pedro, teve paciência com ele e ajudou ele, eu te peço, seja assim com cada um de nós. Assim como o Senhor teve paciência com a tribo do norte, teve com a tribo do sul, mas permitiu com que eles passassem por momentos muito difíceis para que eles aprendessem, eu sei que o Senhor está tendo paciência também com o nosso país. E eu te peço nessa oração, meu Pai, livra-nos do espírito do erro, transforma a história do povo brasileiro, mas comece essa transformação conosco, comigo, com a minha casa, com a nossa família, com essa igreja e com o teu povo, papai. Porque dessa forma, Senhor, eu sei que poderemos ser sal e luz para aqueles que estiverem ao nosso redor. Eu oro, Pai, pedindo a Tua misericórdia sobre nós. E peço, Senhor, que o Senhor nos livre da cegueira, que o Senhor nos livre da surdez, que o Senhor nos livre de sermos mudos, que o Senhor nos livre da indiferença, da insensibilidade e que o Senhor nos livre principalmente da condenação. E que o Senhor também, ó Deus, possa nos ajudar a jamais cairmos no espírito do erro ou vivermos, ó Deus, sendo entregues à nossa própria sorte. Eu peço, tenha misericórdia da nossa vida, Pai, assim como o Senhor teve de muitas pessoas no Novo Testamento, na igreja primitiva, como o Senhor está tendo agora. Eu te peço, meu Pai, perdoa aqueles que estão vivendo no erro, seja ele qual for, nos vícios, seja ele qual for, e estende a Tua mão de salvação, de perdão e de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Se tiver alguém nas redes sociais ou aqui na igreja que quer entregar a sua vida ao Senhor, orar comigo em cima disso que nós aqui apresentamos hoje, ou se reconciliar com Deus, me procure no final desse culto. Tá bom, meus irmãos? Eu quero dar a bênção apostólica e encerrar o culto e agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso. Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto. Muito obrigado, Deus, por esse ensino. E agora eu te peço, leva-nos em paz, para que tenhamos ainda uma semana muito abençoada. Uma semana ainda de vitória, de proteção, uma semana debaixo da Tua bênção. Cobre-nos com o Teu sangue e abençoa-nos, Pai. E livra-nos, ó Deus, de todo mal. É assim que eu te peço por mim, te peço pela nossa igreja, te peço pelas nossas famílias. E oro por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Quero dar a bênção apostólica, amados. Estenda suas mãos ao Senhor, como que recebendo de Deus a bênção, porque agora eu estarei impetrando a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Pode se abraçar, meus irmãos.